Oi, gente, tudo bem? Eu tava revendo o último vídeo que eu postei antes de gravar esse e eu percebi uma coisa. Eu fiquei muito séria. E não que o assunto que eu fale não seja sério, mas é que eu não sou uma pessoa séria. Inclusive, eu notei que eu falei muitas vezes a palavra vida. Então eu desafio vocês a voltarem lá no último vídeo e contarem quantas vezes eu falei vida. Me conta aqui nos comentários depois. As brincadeiras à parte, no último vídeo eu falei bastante sobre expansão da consciência. E algumas pessoas vieram me perguntar: tá, Fernanda, mas o que você faz? Quais são as ferramentas que você utiliza para expandir a sua consciência? Pois bem, resolvi então gravar esse vídeo e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes de começar, eu quero esclarecer uma coisa, que a minha intenção com esse vídeo não é cagar regra para ninguém. Nem dizer que o meu caminho é o certo ou as ferramentas que eu utilizo na minha vida que todo mundo deva utilizar. Eu acredito muito que cada um tem a sua jornada e ao longo dela cada um também pode ir procurando ferramentas e formas que auxiliem de forma pessoal nesse processo de expansão da consciência. Então, deixando bem claro, a minha intenção com esse vídeo é compartilhar ferramentas que ajudaram e que ainda ajudam no meu processo de autoconhecimento e, consequentemente, de expansão da consciência. São possibilidades que vocês podem testar aí ou não também. Gente, sendo 100% transparente com vocês, a primeira coisa que abriu muito a minha percepção sobre o mundo e sobre a realidade foi quando eu consagrei a ayahuasca em 2019 pela segunda vez. A minha primeira experiência com a ayahuasca em 2018, ela foi bem incompleta por uma série de fatores ali que me impediram de viver plenamente a experiência. Em 2019, após um término de relacionamento em que eu senti que eu afastei muito da minha essência e me desconectei de mim mesma, eu tava conversando com um colega de faculdade, um amigo da faculdade sobre isso, e ele me recomendou as medicinas, porque ele já percebia também que existia em mim um interesse em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, temas voltados também a algo mais holístico e espiritual. Então ele me consagrava a ayahuasca no Santo Daime e a gente começou a conversar por meses antes de eu consagrar a primeira vez em 2018 sobre o assunto. Ele me contando como é que funcionava e algumas experiências que ele já tinha conhecimento de pessoas que consagraram a ayahuasca. Então a gente conversava muito sobre esse assunto. E daí eu consagrei a primeira vez em 2018 e em 2019 eu considero que foi uma virada de chaves para mim, que eu comecei a enxergar a vida sob uma nova perspectiva e expandir a minha visão sobre assuntos pessoais mesmo. Nessa época eu trabalhei muito a relação com o meu pai, porque eu queria enxergar a minha relação com ele sob uma nova perspectiva, até do ponto de vista dele, e foi isso que aconteceu na época. E então, como nesse meio da ayahuasca tem muita gente que busca, né, espiritualidade de uma forma mais universalista e tudo mais, eu tive contato com várias áreas, né, do saber nessa época. Então, tem terapeutas holísticos no meio e tudo mais, e tem uma abertura maior para falar sobre o universo, né, e aquilo que tá de alguma forma ocultado das pessoas. Então, nessa época aí, eu tive esse primeiro despertar. E durante todo o meu ano de 2019, eu comecei a praticar a meditação, que é uma das primeiras práticas que, se eu pudesse recomendar para alguém, seria essa: o silêncio. Ah, e deixando bem claro que eu não tô recomendando aqui pra ninguém consagrar ayahuasca, tá, gente? Eu acho que a ayahuasca ela é um caminho muito específico e tem uma frase que eu gosto muito, que é: a ayahuasca é pra todos, mas nem todos são pra ayahuasca. Então, se você não sente que isso faz parte do seu caminho, da sua trajetória, da sua jornada espiritual, não tem por que você consagrar e conhecer a sagrada medicina, até porque ela é meio desconfortável e tudo mais, então você tem que estar pronto para esse processo e não é para todo mundo. Então, assim, eu acho que o silêncio, ele resolve muita coisa. A meditação é uma ótima ferramenta para autoconhecimento. Eu até acho que um preparatório na consagração é realmente você já ter algum conhecimento sobre a meditação, já ficar, né, ali no seu silêncio e tudo mais, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para você expandir sua consciência e se conhecer um pouco mais. E isso é uma questão, porque a gente vive atualmente numa era de hiperestimulação, então faltam momentos de pausa, de contemplação, de olhar para dentro em silêncio, só para reconhecer o que a gente está sentindo. Então, isso é uma das coisas que é meio preocupante da época que a gente tá vivendo, porque a todo momento a gente tá
tomado por estímulos e falta tempo pra gente ficar em silêncio. Então, assim, posso dizer que um dos primeiros expansores de consciência é esse. E assim, sem fórmulas mágicas, tá? Ai, porque para meditar eu preciso estar em tal postura, eu preciso fazer tal coisa, sabe? Isso é muito mais do nosso ego querendo colocar um empecilho do que realmente ser algo verdadeiramente efetivo. Não vou dizer que não facilite, porque facilita. Realmente, algumas posturas elas induzem o estado meditativo e tudo mais. Mas começa 5 minutos por dia, final do dia ou antes de dormir ou ao acordar. Silencia, observe o teu corpo. Pela manhã é interessante porque também você pode tirar esse momento para anotar os seus sonhos, né? Entender se teve alguma intuição ali ao acordar. Isso é uma das outras coisas que eu vou falar, que é anotar os sonhos, que também é uma forma de você se autoconhecer e, consequentemente, expandir a sua consciência. Mas o que eu consigo enxergar é que, na verdade, o processo de expansão da consciência começa primeiro em você se conhecer melhor, sabe? Em você observar os seus padrões, os seus sentimentos, quais são os gatilhos, né, que te fazem sentir determinadas coisas. Eu costumo dizer que os nossos sentimentos, eles são matéria bruta do nosso autoconhecimento e muitas vezes a gente quer sufocá-los ou reprimi-los, fugir, né, daquilo que a gente está sentindo. E eu fui percebendo ao longo do meu caminho que o interessante, na verdade, não é a gente querer fugir, mas é a gente observar aquilo que a gente está sentindo, porque muitas das coisas que a gente sente tá denunciando aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida, que a gente precisa dar atenção, sabe? Então, se determinadas situações nos engatilham determinados sentimentos, é porque existe algo ali para ser observado, para ser curado, para ser levado para terapia, sabe? Ou até para você meditar sobre, sabe? Então, se tem algumas coisas recorrentes na sua vida ali te incomodando, talvez é algo que você deveria tirar uns minutos e tentar perceber quais são as sensações que você tem no corpo quando você imagina essa situação. Então, isso é uma coisa importante da gente fazer, e infelizmente, com essa era de hiperestimulação, a gente acaba não fazendo. Eu falo expansão da consciência, eu acho que também é muito sobre expandir a consciência sobre nós mesmos. A gente conhecer quem a gente é de verdade, quais são os nossos padrões e, enfim, né? E uma das coisas que me ajudou muito foi não ignorar os meus pensamentos. Então, assim, eu passei a observar muito o que eu penso durante o meu dia e anotar muitos desses pensamentos que são recorrentes. Então, se tem alguns pensamentos ali que persistem em vir à sua mente, é porque talvez você deva observar eles, né, e não ignorá-los. E muitas vezes a gente acaba deixando passar batido. Então, se você está pensando muito em algo, se tem alguma situação da sua vida que você viveu ali e que tá vindo à tona repetidas vezes, a minha sugestão é não ignora. Começa a notar o que você pensa, mas principalmente começa também a cuidar daquilo que você pensa, porque, sabe, o nosso pensamento, ele tem um poder muito maior do que a gente imagina. Tem uma lei hermética que diz que o universo, ele é mental. Então, a maneira como a gente se conecta à mente una é através dos nossos pensamentos, e por isso a gente precisa cuidar muito do que a gente pensa. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que a gente tem que observar aquilo que está vindo repetidas vezes, a gente tem que monitorar a qualidade dos nossos pensamentos, para a gente não ficar também só pensando coisa negativa o dia inteiro. Então, por isso que esse exercício de você anotar é bom, porque de alguma forma você está descarregando da sua memória mesmo aquilo que está vindo de uma forma recorrente. E daí deixa para um momento oportuno, sabe? Ah, eu tô pensando uma coisa negativa muitas vezes. Anota ali e quando você puder, você tira um tempo, você medita sobre, sabe? Você trabalha então esse pensamento para você não ficar também o dia inteiro ruminando em negatividade, porque isso pode criar uma realidade que você não quer viver. Outra coisa que ajudou muito no meu processo de autoconhecimento também é observar os meus padrões relacionais, principalmente relacionamentos amorosos, né? Porque geralmente é o relacionamento que a gente, de alguma forma, tem um poder de escolha, diferente do relacionamento com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos irmãos, que a gente já nasce dentro desse contexto ali. E claro, tem muita coisa para ser trabalhada nessas relações e que a gente pode aprender muito sobre
sobre nós mesmos, mas também os relacionamentos que a gente escolhe. Então, amizade, relacionamento amoroso. É muito interessante a gente observar qual tipo de pessoa que a gente está atraindo para nossa vida, porque isso diz muito sobre nosso relacionamento com nós mesmos, algumas crenças e feridas que existem em nós para serem curadas. Então, isso é algo também que durante o processo de expansão da consciência eu passei a observar. Porque nem sempre eu acabava me relacionando com a pessoa que eu gostaria, mas todas elas tinham um fio condutor ali, sabe? Algum padrão de comportamento, alguma situação que se repetia. Então, isso é bem interessante. E claro, não só em relacionamentos, mas situações da vida que se repetem. Então, às vezes, a gente observa que a gente tá andando em círculos, sabe? Então, a gente sempre tá parando num ponto ali. Então, a vida acontece e tudo mais, a gente deixa as coisas no modo automático. Quando a gente vê, novamente, a gente tá enfrentando a mesma situação. Posso dar exemplo, uma pessoa que sempre tem dificuldades com o trabalho e acaba ficando desempregado várias vezes. Então, assim, será que é tão aleatório essa situação ali da minha vida? Ou será que tem alguma coisa ali para eu aprender, para eu internalizar e talvez quando eu entender a lição, isso não aconteça novamente, sabe? Então, a gente tem que estar atento a essas situações que se repetem na nossa vida, porque elas também são uma matéria-prima do nosso autoconhecimento e do nosso processo de expansão da consciência. E teve uma outra coisa também que me fez expandir bastante a minha percepção, que foi quando eu comecei a estudar mecânica quântica de uma forma mais metafísica e que eu atingi a compreensão de que quando a gente vai aprofundando na matéria, que é o que a gente tem de conhecido, a gente chega num mar de energia primordial chamada de vácuo quântico. E quando eu cheguei a essa compreensão e eu senti dentro de mim que de alguma forma isso falava sobre a nossa unidade, virou uma chave muito grande, porque a partir do momento que você percebe que tudo é uma coisa só, que é esse mar de energia primordial, a gente começa a ter muito mais consciência sobre as nossas ações, porque a gente começa a perceber que o impacto delas é muito maior do que a gente imagina. Então, tudo influencia em tudo. Eu influencio no todo, o todo me influencia. E de alguma forma eu entendi a minha parcela de responsabilidade nesse processo de querer me tornar uma pessoa melhor, sabe? Não só pra mim, mas pelo todo. Então, isso foi uma das grandes compreensões. E a partir do momento em que eu passo a chegar a essa compreensão de que existe um ponto em que tudo é uno, eu olho com mais amor e empatia para o próximo. Vou usar um exemplo esdrúxulo, né? Mas a partir do momento que eu entendo que a outra pessoa e eu somos parte de uma coisa só, eu vou pensar 300 vezes antes de fazer mal para essa pessoa. Na verdade, nem só por isso também, é porque essa compreensão, ela nos leva a um ponto comum, que é o amor. Tudo aqui existe por causa do amor, tudo está aqui por causa do amor e tudo é pelo amor. Então não é só também porque eu e a pessoa nós somos uma coisa só e uma visão meio egóica, né? Então não vou fazer mal para ela, mas é porque eu aprendo também a amar essa pessoa de uma forma melhor. Então eu sou incapaz de machucar alguém que eu verdadeiramente amo. Então, isso fez com que eu alcançasse uma compreensão maior sobre as minhas atitudes e quisesse ter uma consciência também sobre o impacto delas. E sendo bem honesta, quando eu fui pensar, né, porque veio como uma pergunta, Fernanda, o que você faz pra expandir a sua consciência? Achei uma pergunta muito boa, me colocou pra pensar. E eu fui anotando tudo e eu vi que realmente eu utilizo de muitas ferramentas, mas eu vou falando aos poucos, porque eu também não quero que esse vídeo fique muito longo. E tem outras formas de você expandir a consciência, eu trouxe somente algumas aqui, então eu vou fragmentando e vou trazendo em outros vídeos, né, outros insights sobre esse assunto. Inclusive, se vocês querem que eu fale especificamente sobre algo, me deixa aqui nos comentários, porque tá me ajudando bastante esse feedback, porque eu tô conseguindo entender o que gravar no próximo vídeo. Mas, pra resumir, o que eu trouxe nesse vídeo foi o silêncio e a presença como uma forma de expandir a consciência, observar os pensamentos, sentimentos e também os padrões que se repetem na nossa vida, os padrões de relacionamento e as situações que a gente atrai para nós, e esse estudo mais metafísico da consciência como unidade. Mas uma coisa que eu queria só trazer assim para finalizar o vídeo. Existem muitas ferramentas, como eu falei, né? Nem todas essas ferramentas são para todo mundo. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre observar
observar é validar na prática se aquilo tá surtindo efeito na nossa vida. Eu acho que essa é a principal coisa, sabe? Porque tem muita gente, assim, que quer combater um pouco essa visão holística do mundo. E tá tudo bem, eu entendo um pouco de que lugar que vem essa revolta e essa vontade de querer combater, mas como é que você vai invalidar algo que tá na prática fazendo bem pra pessoa, sabe? Então isso é um olhar que eu tenho muito. E eu já testei várias ferramentas e algumas, honestamente, não surtiram um efeito prático de melhoria na minha vida. Então eu acho que é muito uma experiência de você ir, conhecendo e se permitindo conhecer também, sabe? Pra você ver aquilo que funciona melhor pra você. Por isso que eu acho que é uma jornada muito particular e que por mais que eu esteja aqui compartilhando um pouco da minha, cada um tem que ir atrás da sua própria. A gente pode só, tipo, ser espelho um do outro, né? Um incentivo muitas vezes, mas é uma jornada muito individual. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos nesse vídeo, mas podem ficar tranquilos que nos próximos eu vou falando um pouquinho mais sobre a minha jornada como uma forma de compartilhar. E eu também quero muito saber de vocês, né? O que vocês têm feito, o que tem ajudado para vocês expandirem a consciência. Quero muito que esse canal no YouTube seja um lugar de troca e não só que eu fique aqui falando sozinha. Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.